Sejam bem-vindos à nossa primeira palestra de 2026. Que a luz maior possa nos envolver a todos e que nós possamos absorver da melhor maneira possível a mensagem que essa conversa de hoje está nos trazendo. Nós vamos fazer uma análise sobre as virtudes à luz do Espiritismo e da ciência. O objetivo dessa palestra é mostrar que as virtudes podem ser práticas diárias de transformação interior. À luz do Espiritismo, a gente vê como a reforma íntima se revela nas escolhas simples que fazemos no dia a dia. E nos caminhos da ciência, nós vamos encontrar a ponte que nos leva ao entendimento de como regular os impulsos, de como integrar as sombras e de como fortalecer os hábitos que elevam a nossa consciência. Vamos então refletir sobre as virtudes como um caminho prático de transformação, não como uma teoria e nem como um ideal distante, porque quando a gente fala em virtude parece uma coisa muito difícil de ser alcançada, né? No Espiritismo, o crescimento do espírito se revela no esforço diário, no esforço cotidiano de melhorar os pensamentos, os sentimentos e as atitudes. E além do espiritismo, olhando através da neurociência e da psicologia analítica, a gente cria essa ponte entre o consciente e o inconsciente. E para isso, essa metáfora da flor de lótus é bastante representativa, porque se diz que a flor de lótus nasce no pântano. Nasce em águas paradas, escuras, e lá daquele fundo lamacento brota essa flor, que é uma flor bem grande e muito perfumada, e de beleza, sim, inigualável. Então, essa flor belíssima tem lá na lama as suas raízes e nasce pura e linda, não só na cor de rosa, mas também branca. As flores de lótus brancas são belíssimas. Então, esse seja a imagem, essa seja a imagem que nos representa, que nós possamos tirar dos nossos momentos difíceis, das nossas dificuldades de crescimento diário, a força e o adubo que a gente precisa para crescer. E que não seja por causa da lama, ou das origens, ou das dificuldades que serviram de base para nós, que a gente vai deixar de expressar a nossa beleza e manter a nossa pureza intacta. As virtudes, elas são hábitos do bem e que, repetidos constantemente, vão virar forças de caráter. A virtude, então, é o ponto em que a consciência deixa de ser uma teoria e vira prática. Assim como uma planta, como uma árvore, seguindo essa mesma metáfora da flor de lótus, nós precisamos cuidar diariamente para que ela possa florescer, para que ela possa produzir frutos, para que ela possa nos alimentar. Então, essa árvore das virtudes é o fruto do nosso espírito. Tanto a fé como a paciência, as virtudes que eu escolhi hoje, para que a gente possa falar, já que são tantas, são apenas algumas para que haja tempo suficiente. Nós vamos falar de integridade, coragem, de amor, justiça, de temperança, que a gente também pode chamar de equilíbrio, de fé, esperança e de gratidão. Em cada uma dessas virtudes, vamos buscar um ponto de união entre a espiritualidade e a psicologia, e principalmente uma forma simples de aplicar isso na vida real, porque virtude só existe de verdade quando vira prática. Então, essa árvore das virtudes, que é o fruto do nosso espírito, e precisa de cultivo todos os dias, precisa de água, de adubo, precisa de sol, precisa de sombra, talvez, precisa de atenção. Não é uma coisa que você joga lá uma vez, uma semente e acabou, não tem mais nada para fazer. É uma construção diária que exige dedicação e paciência. Eu vou trazer para vocês a cada virtude um trecho ou das palavras de Jesus ou de Joana de Ângeles para ilustrar aquela virtude que vem em seguida. Então, primeiro trecho é esse: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados.
bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. E aí a imagem do lobo em pele de cordeiro também representa muito bem essa passagem de Jesus. Quando ele comparou os fariseus, que eram os doutores da lei, a classe mais importante dentro dos dirigentes de Israel, com os sepulcros caiados, ele quis dizer: o que que é um sepulcro? É uma tumba, é um túmulo. E por fora costumava se pintar de cal, que é uma tinta branca feita de produtos naturais para evitar mofo e sujeira. Então, por fora você vê aquele túmulo bem branco, bonitinho, pintado, e dentro, como Jesus disse, está cheio de ossos e todo tipo de imundície, porque o corpo da gente entra em putrefação. Então, muitas vezes os nossos comportamentos denunciam quem nós somos de verdade e queremos parecer uma coisa, mas na verdade somos outras e somos, acabamos por ser bastante hipócritas. Então, essa virtude é a integridade. E essa virtude representa viver com coerência entre pensamento, sentimento, palavra e ação. Uma pessoa íntegra é alguém que age com a coerência moral. Tanto o que ela pensa, como o que ela sente, o que ela diz e o que ela faz. Caminha na mesma direção, mesmo quando ninguém está olhando. Que isso é o ponto mais importante. Não é você procurar ser íntegro e virtuoso na frente das pessoas. É você manter o mesmo comportamento coerente com o seu pensamento e o seu sentimento, mesmo quando você está sozinho. Então você é uma pessoa íntegra. E isso, gente, é uma construção diária. Isso não é algo que já está estabelecido e que já está conquistado, não. É bastante difícil. E vai ter momentos que a gente consegue, vai ter momentos que a gente ainda duvida, e vai ter momentos em que a gente é testado. Mas, como diz aqui, o ponto de vista do Espiritismo é que esse comportamento é a assinatura que representa a transformação interior. É o verdadeiro espírita, como Kardec diz no livro, não é o que fala mais, não é o que é perfeito, porque isso não existe, mas é o que se transforma moralmente e se esforça para domar ou para controlar as suas más inclinações. Então, nessa construção diária, em busca da integridade, já estamos fazendo esse exercício cada vez que a gente procura se melhorar. A neurociência mostra que integridade exige autorregulação. Exige que você pare e pense antes de agir. Ao invés de agir por impulso, você vai procurar entender a situação um pouco mais para que depois você possa tomar uma atitude. O cérebro da gente tende a buscar atalhos quando ele está com medo, ou recompensa, ou pressão social. Então a gente procura instintivamente quase os caminhos mais fáceis para se proteger, para cuidar de si mesmo, né? É a sobrevivência, é um instinto muito forte para nós. Então, você vai aprendendo aos poucos essa autorregulação e procurando cada vez mais parar um pouco antes de apenas reagir às situações que você está vivendo. Do lado da psicologia analítica de Jung, a gente entende isso como sair do teatro da persona, que é aquela imagem, aquele personagem que a gente cria para mostrar para os outros, um personagem sério, compenetrado, ou um personagem que não tem medo de nada, uma pessoa que enfrenta os problemas, uma pessoa segura, uma pessoa que não chora. Nós criamos muitas vezes esses personagens para viver em sociedade. E acabamos por não reconhecer a nossa sombra, aquilo que eu nego, que eu escondo de mim mesmo, as minhas fraquezas, os meus, as minhas inseguranças, os problemas que eu trago dentro de mim para consertar, os traumas dessa e de outras vidas. Então, eu acabo, por me enganar constantemente, vivendo aquela persona, vestindo aquela máscara que eu mostro para o mundo e esquecendo de reconhecer aquilo que eu preciso consertar. Então, quando eu busco ponderar,
Quando eu busco parar e não agir só por impulso para buscar a integridade, eu começo a reconhecer as minhas projeções e deixo de me enganar tanto, né? A honestidade, e a humildade são os complementos dessa virtude da integridade. Porque você, primeiro de tudo, tem que ser honesto com você mesmo, depois você tem que ser honesto com os outros. Então, a verdade sem amor, ela pode virar agressividade. E a humildade sem dignidade vira a autoanulação. Então, nós não podemos apenas dizer, vou falar o que veio na minha cabeça, vou falar aquilo que eu penso. Eu só estou falando a verdade, mas se a gente falar a verdade do jeito que a gente quer, acaba virando agressividade mesmo. E quando a gente quer ser humilde demais, como a minha avó sempre dizia, se a gente se abaixar muito, né, não dá certo. A gente se autoanula. Essa é mais ou menos uma pincelada sobre a virtude da integridade, que afinal a gente tem mais outras para falar. Essa imagem aqui de um barco atravessando essa tempestade, que virtude será essa que vocês imaginam, hein? O trechinho de Jesus diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, coragem. Tenham ânimo, eu venci o mundo. E essa é a virtude da coragem, que é agir com verdade e direção, mesmo com medo. Ela não elimina o desconforto. O fato de você ter coragem não quer dizer que você vai deixar de sofrer ou vai deixar de achar difícil. A coragem faz com que você atravesse o seu desconforto. Ela se sustenta em duas outras virtudes, que são a perseverança, que é a constância para continuar, mesmo nas horas difíceis e nas tempestades, e a resiliência, que é a capacidade de cair, aprender, se reorganizar e seguir sem endurecer. Essa imagem que mostra um bambu todo curvado numa tempestade é muito representativa da resiliência e da coragem. Diz a lenda que haviam duas árvores numa tempestade muito forte, com ventos muito fortes. Um carvalho robusto, grande e majestoso, e esse bambu, que é bem fininho, né? É um caule bastante resumido comparado ao carvalho. Mas o bambu tinha uma característica. Na tempestade, ele se curva todinho até o chão e depois que passam os ventos e a tempestade, ele retorna à sua posição natural. Enquanto o carvalho, com a sua rigidez, com a sua inflexibilidade, isso é uma metáfora. Ele não se curva e por causa disso, muitas vezes ele se quebra e se parte ao meio com as chuvas e as tempestades. Então, o Espiritismo nos traz a reflexão de que coragem é aprender a domar as nossas inclinações negativas e também enfrentar as provas sem revolta, porque aquilo que nós estamos passando é necessário para o nosso crescimento, mesmo quando a gente não entende. E mesmo a gente querendo que aquilo se acabe e que aquilo chegue ao fim, só vai ser concluído quando nós aprendermos a lição. Então, a melhor escolha, embora seja sempre difícil, é conseguir enfrentar todas as provas e dificuldades sem revolta. Não quer dizer que a gente vai achar bom, não quer dizer que a gente vai achar fácil, mas a gente pode aprender a não se revoltar quando a gente confia na providência divina e sabe que existe um plano maior para nós. A firmeza moral para recomeçar com disciplina, no esforço contínuo de melhoria real, tudo isso é coragem. Espiritualmente, coragem é a força interior que nasce quando a alma escolhe seguir o bem e a verdade, mesmo com medo, mesmo com incerteza, mesmo com dor. Não é não sentir medo, isso é impossível. O guerreiro que está lá na frente, no meio de uma batalha, ele também sente medo. Aquele que está enfrentando o novo e o desconhecido, ele sente medo. Aquela pessoa que vai fazer uma palestra no frente de 200 pessoas no auditório, ela sente medo.
Mas quando você não é governado por esse medo, você é fiel à sua consciência, mesmo quando o seu caminho exige renúncia, mudança ou enfrentamento, então você está mostrando a virtude da coragem. É só isso digamos assim, que é pedido de nós. Não é ser perfeito, não é não ter medo, não é estar sempre forte, é ter a coragem de enfrentar os seus próprios limites quando aquilo que você acredita ser verdadeiro está ali diante de você. Então, a coragem aparece como confiança de que você não está sozinho e de que a vida tem sentido, como disposição de recomeçar mesmo após as quedas, como força para domar os impulsos e não agir pela sombra, que são aquelas coisas que a gente guarda em si e que a gente ainda não conseguiu superar. Orgulho, ressentimento, necessidade de controle, né? A coragem também é a capacidade de superar as provas sem endurecer o coração. Não é porque você enfrenta muitas provas, não é porque você enfrenta dificuldades de todos os tipos que você vai se tornar amargo, que você vai se tornar rígido e endurecer o coração. Você pode até fazer isso, mas isso mostra que você não está aproveitando bem as lições. É preciso aprender a seguir o caminho com essa força e com essa confiança. A coragem, ela se sustenta em duas raízes práticas, que a gente chama de subvirtudes. A perseverança, que é a coragem no modo contínuo. A alma mantém a direção dia após dia, sem desistir quando o entusiasmo cai. É seguir fazendo bem, mesmo quando é difícil, lento ou invisível. E aí a outra é a resiliência, que é a coragem depois do impacto. Porque você, tudo bem, você tem a perseverança, você segue, você continua fazendo bem, mas cansa, mas é desgastante, mas é difícil. Às vezes as provas são muito difíceis. E aí entra a resiliência, que é continuar mesmo depois do impacto. A alma cai, sente, aprende, se reorganiza e recomeça, sem endurecer, sem entrar em autoanulação. Resiliência é transformar as provas da vida em maturidade. Então, a coragem, pela o espelho, pela visão da neurociência, ela representa que o medo é um alarme, um sistema de proteção. A coragem não é a ausência de medo, que é o que nós estamos falando o tempo todo aqui. É regular a emoção, é respirar e dar o passo possível, organizar-se e buscar apoio. Vocês vejam que em momento algum, nem o espiritismo, nem a neurociência, nem a psicologia vão falar que você tem que fazer o máximo ou ser perfeito. É dar o passo possível, aquilo que você consegue pelo bom senso, pelo senso crítico, com riscos calculados, saber, eu posso dar esse passo aqui. É difícil para mim, eu tenho medo, mas eu posso dar esse passo. Então você vai dar só o que é possível, você não vai fazer além daquilo que está nas suas capacidades, né? A psicologia, ela vê a coragem como essa força de encarar a nossa sombra, que eu venho falando também, seja ciúme, orgulho, carência, necessidade de controle, de vitimismo, ressentimentos, e sem a culpa, nós vamos transformando os conflitos em conscientização. A coragem cresce com a exposição gradual, pequenos passos, não com força bruta. Viram como é importante a perseverança e a resiliência? Porque para você subir uma escada, você tem que subir um degrau de cada vez. Você não vai pular do primeiro degrau para o último. Então, a coragem também não é força bruta. Não é você, vou na força do ódio, como as pessoas falam. Não. É um passo de cada vez, construindo o seu caminho para que você possa chegar no seu destino fortalecido, ou na sua conquista íntegro, inteiro, que senão você chega lá só os pedaços, né? Essa é a virtude da coragem. Aqui temos mais um trecho das palavras de Jesus. Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.
Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para Jesus, o amor não é um sentimento vago, mas uma escolha diária, uma atitude sacrificial, às vezes, e a essência da fé, que se manifesta em ações de bondade, de perdão, de serviço, refletindo o caráter de Deus e provando a nossa identidade de filhos do nosso Pai. O amor é o cuidado consciente, é ver o outro e a si mesmo com humanidade, é agir para aliviar os sofrimentos e promover o bem com discernimento. O amor se expressa em três virtudes: na compaixão, que é acolher a dor e responder com responsabilidade; na generosidade, que é oferecer o seu tempo, a sua atenção, a sua ajuda, com a intenção clara, sem cobrança. Vejam que a generosidade não está restrita a bens materiais, muito pelo contrário. Dar coisas materiais é muito bom, ajudar a quem precisa, prover para aquele que não tem, mas oferecer o seu tempo, o seu ouvido, a sua atenção, a sua ajuda, sem cobrança, isso muitas vezes é mais generoso do que você possa imaginar e é o que mais nos custa fazer. E, por fim, dentro do amor também está o auto-amor, que a gente esquece constantemente. É tratar-se a si mesmo com dignidade, com limites e com autocuidado, sem egoísmo e sem autoabandono. A gente se esquece muitas vezes desse autoamor que é tão fundamental para nós quanto qualquer outro tipo de amor. Aqui tem um outro trechinho que também é da Bíblia, que eu gosto de citar, do apóstolo Pedro. Eles dizem assim, olha: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Ele aqui mostra que cobrir não significa fingir que não aconteceu. Significa muito mais do que isso. É quando você ama, apesar da dor e do sofrimento, apesar de uma traição, apesar dos erros, apesar das falhas, você interrompe a cadeia do mal. O amor impede que a ofensa vire ódio, vingança ou que escale para níveis que não dá mais para voltar. Ele cobre no sentido de conter e de não espalhar. Ele favorece o perdão e a reparação, porque quando há amor, surge espaço para o arrependimento, para as desculpas, para a mudança de atitude, para consertar o dano. Esse cobrir a multidão de pecados também reduz julgamentos e humilhação, porque o amor não expõe o problema ou a dificuldade para destruir, ele corrige com respeito. Ele não está interessado em expor a pessoa para humilhar, para rir da dor e do sofrimento. Isso não elimina a verdade, não deixa de mostrar que o outro errou, mas muda o modo como você lida com as coisas. Quando Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que devemos amar os nossos inimigos, que é isso que Jesus diz, mas que amar os nossos inimigos não significa ter esse inimigo, entre aspas, no mesmo lugar do coração onde você coloca um amigo, um ente querido. Porque você não pode, você não consegue, ainda é muito distante da nossa natureza de espíritos em evolução, que ainda estamos muito distante de ser evoluídos, ainda está muito difícil para a gente amar um inimigo, uma pessoa que nos fez mal, ou que fez mal a alguém que a gente ama. Mas, quando ele diz amar os vossos inimigos, não é que você vai sentir o mesmo que você sente por um amigo, é que você vai deixar de desejar o mal para aquela pessoa. Vai deixar de desejar que ela sofra, que ela pague, deixe que a própria vida se encarrega da necessidade de aprendizado de cada um. Não precisa você desejar o mal. Então, não desejar o mal e desejar o bem faz com que tudo mude. A maneira como a gente lida com as coisas. Por isso que ele diz que amar não elimina a verdade, mas muda a maneira como a gente olha para ela.
Num olhar espiritual, podemos entender que amor e caridade não apagam a lei moral, mas transformam a pessoa. E ao transformar, a pessoa deixa de repetir o erro e passa a reparar, corrigir, ou seja, o que cobre, o que neutraliza muitos efeitos negativos que viriam do mesmo padrão repetitivo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro sobre fora da caridade não há salvação. Ele fala que o amor vira prática nessa caridade vivida, como um eixo moral, em atitudes, em palavras, em indulgência, unindo amor e responsabilidade moral no cotidiano. E caridade também é paciência, também é perdão, também é benevolência. Dentro desse capítulo, Fora da Caridade Não Há Salvação, que é o capítulo 15, tem lá um trecho que mostra que era uma mulher muito rica, que pegava a sua carruagem, vestia roupas simples, levava junto com ela a sua filha, e elas iam levando um cesto com alimentos, com pães para distribuir para as pessoas humildes. Então ela não vestia as roupas ricas que tinha, para que não se sentissem humilhados. Essa caridade, como benevolência e com a atitude que ela tinha, mostrava a importância que ela dava àquelas pessoas que ela estava tentando ajudar. Então, ela não estava tentando humilhar aquelas pessoas, mostrando que ela tem mais para dar. Ela estava tentando ajudar a suprir as necessidades daquelas pessoas. Isso é muito importante que a gente aprenda. Na visão da neurociência, compaixão, o sentimento de compaixão, eu costumo dizer que compaixão é muito você aprender a se colocar no lugar do outro. Então você vai se compadecer da dor e do sofrimento do outro, quando você consegue, algumas vezes, se colocar no lugar. Ela vai regular o sistema de ameaças. Nós vamos deixar de só reagir às coisas e tomar atitudes reativas ao que os outros fazem e ter mais clareza no nosso pensamento. A generosidade fortalece o vínculo e o propósito. E também pede limites para que não vire exaustão, porque não é para você ser generoso constantemente, até porque você não consegue, porque chega uma hora que você acaba sendo usado e chega ao nível de exaustão. Por isso que o auto-amor é tão importante dentro dessa virtude do amor como qualquer outro. Porque o auto-amor não é egoísmo, vai fazer com que você aprenda a saber que você também tem seus limites. Você precisa dizer não, porque o direito do outro termina quando o seu direito começa. E que você não é, invulnerável às dores e os sofrimentos também. Então você precisa dar o mesmo amor e cuidar das pessoas para você mesmo. Na psicologia analítica, nós vemos que o amor maduro integra a sombra afetiva que nós carregamos em nós sem perceber, às vezes inconscientemente, profundas carências da nossa infância e às vezes trazidas de outras vidas. Carregamos ciúme, carregamos necessidade de aprovação, é, e tudo isso faz com que o nosso amor seja infantilizado, seja um amor espiritualmente imaturo, que a gente espera receber mais do que dá, que a gente espera ser o centro das atenções, que a gente espera ser cuidado, ser protegido, e muitas vezes se esquece de dar a mesma coisa, de fazer a mesma coisa pelo outro. Então, o amor maduro, ele vai aceitar, vai tornar você uma pessoa inteira, vai incorporar num só aquela parte que você mostra para o mundo e também as sombras que você carrega, que os outros não sabem e que às vezes nem você sabe. Por isso é importante o autoconhecimento para que você possa aprender mais sobre as sombras que você carrega. E aí faz com que você se torne íntegro e maduro para que você possa viver o amor da melhor maneira possível. Não um amor que só espera, não um amor que vive de exterior, mas um amor sereno, sem ansiedade, sem tanta pressa, que aceita os defeitos do outro, que compreende as limitações do outro e que faz com que você possa finalmente chegar mais perto
daquilo que você tanto busca, né? A psicologia de Jung também diz isso, que a generosidade sem consciência pode acabar virando salvamento para alimentar o ego. A gente às vezes tem esse complexo de salvador que quer fazer tudo para agradar as pessoas, tudo para ajudar, tudo para servir, sem perceber você já está fazendo porque você quer ser amado, você quer ser valorizado, que é tudo que o ser humano busca. E sem querer, nós estamos fazendo isso. Por isso que é muito importante ler, aprender e se esclarecer para não cair nessa armadilha e que a gente agindo dessa forma virando o Salvador, querendo virar o Salvador, a gente acaba botando culpa nos outros, achando que o outro está fazendo menos do que você está fazendo. Porque você está fazendo tanto e o outro não faz, o outro está só sendo normal, muitas vezes. Então precisa, observar a sua maneira de agir, tá? Isso ainda é muito pouco para falar sobre amor, mas é o que nós podemos mostrar aqui hoje, né? A próxima virtude é um trecho do livro A Luz da Psicologia Profunda de Joana de Ângelo, que é Jesus e o Evangelho, né? A Luz da Psicologia Profunda. Ela diz assim: Todavia, Jesus trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual e voltando para esse mesmo mundo espiritual, o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser aquela justiça punitiva e destrutiva de Moisés, mas uma justiça educadora e reabilitadora. Não seria mais o olho por olho, dente por dente, que era a lei de talião que Moisés aplicava para controlar as pessoas, mas seria amar o próximo como a ti mesmo. Então deixava de ser punitiva e buscava ser educativa e reabilitar as pessoas. A justiça é a virtude de buscar o que é correto e equilibrado nas relações, nas decisões, unindo firmeza e humanidade. Ela se expressa em três outras virtudes, que é a equidade, ou seja, é a imparcialidade com o senso de contexto. A equanimidade, que é equidade também, é quando você consegue equilibrar as coisas da melhor maneira possível. Por isso que eu botei esse desenho que pode ilustrar bem. A cooperação, que é construir soluções coletivas e sustentar o bem comum. E a liderança ética, que é influenciar com responsabilidade, coerência, espírito de serviço, sem vaidade, sem autoritarismo. É uma das coisas que mais falta no mundo, né, gente? Então, aqui nesse desenho, ele mostra a árvore com as frutas e duas crianças, uma de cada lado. A desigualdade, que é o que a gente vive muito, as desigualdades sociais, é quando as pessoas têm acesso desigual às oportunidades. Então, a árvore está inclinada para um lado, a maçã caiu só para um lado, a outra ficou sem nada. Então, isso é desigualdade. E a igualdade seria que as coisas fossem distribuídas mais ou menos igualmente entre as ferramentas e a assistência que você tem para ter acesso àquilo. Mas ainda é insuficiente, porque a árvore está torta para um lado, por mais que as crianças receberam escadas iguais, elas não vão ter acesso igual. Então, a equidade são ferramentas que são preparadas para suprir as necessidades de cada um, que é diferente de um para o outro. Então, essa criança tem uma escada maior, porque a árvore está mais alta daquele lado. E a criança, que a árvore está inclinada, tem uma escada menor. As duas vão ter acesso às frutas. E o que é a justiça, então? Se não é desigualdade, é, igualdade ou equidade, que é a imparcialidade. A justiça é consertar o sistema para oferecer acesso igual, com as mesmas ferramentas e oportunidades para todos. Então, consertando o sistema, ou seja, colocando um sistema que a árvore já não ficou mais torta, as mesmas ferramentas para as duas pessoas vão servir. Não precisa dar ferramenta diferente mais, porque aí é justo.
que você, consertando o sistema, faça com que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, né? E o que é muito difícil. O Espiritismo considera a justiça como algo inseparável do amor e da caridade. Corrigir sem humilhar, orientar sem condenar, reparar sem expressar orgulho. A cooperação é a fraternidade em ação, é a liderança ética e é o serviço ao bem. O homem de bem, que é esse capítulo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele mede os próprios atos pelo exame de consciência que ele faz. Ele sabe quando ele está fazendo algo errado, ele sabe quando ele está agindo de forma equivocada e que ele precisa se corrigir. Não quer dizer que a gente consiga sempre se corrigir e modificar tudo da noite para o dia, isso é impossível. Mas reconhecer as próprias falhas, como foi dito lá no começo. Como é que você reconhece o homem de bem? Pelos esforços que ele faz para domar as suas fraquezas e as suas más tendências, né? A visão da neurociência vai mostrar que o nosso cérebro ele carrega muitos vieses, que ele carrega muitos atalhos. Ele é cheio de favoritismo, ele é cheio de julgamentos rápidos, porque a gente reage às coisas com a bagagem que nós trazemos em nós, tanto dessa vida como de outras vidas. Então, esses vieses que a gente tem no nosso cérebro, ao ver alguma coisa externa, nós vamos reagir àquela coisa exatamente com todo esse monte de julgamento que a gente já tem dentro da cabeça. Vamos reagir ao comportamento de uma pessoa, a maneira dela se vestir, a maneira dela falar, ou algum acontecimento externo, julgando e classificando aquele acontecimento de acordo com aquilo que nós já trazemos na nossa mente como certo. Lembra que eu falo muito sobre as trilhas neurais, que é como se fossem caminhos que a gente anda por eles dia após dia, semana após semana, ano após ano, e esse caminho vai ficando desgastado, vai ficando fundo. Cria-se uma vala de tanto a gente andar naquela mesma direção. Então aquilo se torna a nossa verdade. E a gente vai reagir de acordo com aquele pensamento, de acordo com aquilo que já está impresso na nossa mente. Esses vieses que a gente carrega, essa julgamento para um lado ou para o outro. Então, criar novos caminhos, novas trilhas neurais, exige autoconhecimento e exige um esforço diário, pausa e autorregulação, para você poder checar os fatos, para você ampliar a sua visão e a sua perspectiva e reduzir essa mania de reagir com um impulso só baseado naquilo que você já conhece, que é o caminho mais fácil que o nosso cérebro toma, porque ele já conhece. Ele sempre vai pelo caminho que ele já conhece para economizar energia, que o cérebro tem essa programação de economizar energia e ser eficiente da melhor maneira que ele acha possível. Então, ele vai sempre pelo caminho mais curto, porque esse outro caminho de criar novos hábitos e novas trilhas, ele dá trabalho, ele cansa, ele desgasta, ele faz com que você tenha que pensar mais, fazer o tempo todo refazendo as escolhas, em vez de só reagir. Então, para que você desenvolva essa capacidade de justiça, de equidade e lute contra essas desigualdades que existem em todos os lados, você precisa se modificar constantemente, aprendendo, treina-se justiça, revendo os pensamentos rígidos, que a gente tem muito isso na nossa mente. Ou é sempre, isso aqui é sempre assim. Sempre foi assim e não vai mudar. Ou então, não, isso nunca vai dar certo, porque nunca deu certo até agora. Isso foi feito por mal. Foi por bem, foi por mal. São esses pensamentos rígidos que a gente carrega. Eu só sei fazer dessa forma, eu só sei sentar naquela cadeira. É a síndrome de Gabriela, né, que a gente fala. Eu nasci assim e vou morrer assim. E isso não funciona na justiça. Nós precisamos buscar as evidências, comunicar com assertividade, alinhar as nossas decisões e os nossos valores com respeito, com responsabilidade, aprendendo a reparar, ao invés de só reagir. Jung fala que se nós não olharmos as nossas sombras,
as nossas fraquezas e nossas limitações, nós acabamos virando juízes constantemente dos outros por projeção. A justiça madura, ela inclui essa humildade para reconhecer os limites e enxergar os outros lados. Quando nós conseguimos ter essa humildade de saber, não, peraí, eu também erro, eu não sou perfeito, eu tenho orgulho, eu tenho vaidade, eu tenho medos, eu tenho inseguranças, eu tenho dependência. Ah, eu não quero fazer isso não, dá muito trabalho. E como que eu vou julgar o outro e exigir que o outro seja melhor ou que chegue a um ponto que eu mesmo não consigo chegar? Isso é olhar para dentro de você mesmo e reconhecer a sua sombra para que você não seja um juiz cruel, como tantas vezes a gente é na vida das outras pessoas. Porque a gente usa dois pesos e duas medidas. Julga o outro, critica, fala mal e esquece de fazer esse mesmo julgamento ou esse mesmo olhar para nós mesmos, né? Então, essa é a virtude da justiça. Agora nós vamos ver a próxima. Os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que elaboram para eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves, de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior. Esse é mais um trecho daquele livro de Joana, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ou seja, nós caminhamos no nosso processo evolutivo sempre presos a esses problemas que a gente criou para si mesmo, sofrendo amarguradamente, até que a gente consiga se libertar quando resolver se transformar interiormente, adotando comportamentos saudáveis. A verdadeira saúde é um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia entre os desafiantes conflitos que a todos assaltam a cada instante, considerando-se a vulnerabilidade emocional, vivencial de que se encontram constituídos. Vocês já devem ter ouvido falar nessa doutora Brené Brown, que ela fez um TED sobre vulnerabilidade que se tornou assim viral. No mundo todo se fala sobre isso, porque antes se considerava que ser vulnerável era uma fraqueza. E ela mostrou nos estudos dela do PhD que a vulnerabilidade é um traço muito importante dos líderes e das pessoas que vencem os obstáculos. Porque reconhecer que você é vulnerável dá a você mais poder do que aquele que esconde de si mesmo essa sombra e essa fraqueza e não consegue vencer, porque é impossível vencer. Em muitos momentos, nós precisamos sim admitir que somos vulneráveis, para que a gente dali retire a nossa força e possa realmente chegar ao ponto de equilíbrio, que é essa virtude da temperança e do equilíbrio. Essa virtude, ela é a virtude de manter o centro interno, ou seja, manter o seu interior em equilíbrio, escolher o meio termo em vez dos extremos. Ela não é uma repressão. É a liberdade interior para responder às coisas com consciência. Ela se apoia em duas outras virtudes, que é a paciência, que a gente considera muito difícil nesse mundo de hoje, sustentar o processo sem perder o seu eixo. E a sobriedade, a autorregulação, de aprender a regular os impulsos, as palavras, as escolhas, evitando reações automáticas. Lembra da água da paz de Chico Xavier? Para que você não tenha uma resposta automática com raiva, com impulso, com palavras que ferem, que depois você não consegue mais apagar. Às vezes é preciso beber um pouquinho de água e ficar quieto ali e não falar, para que depois aquela energia raivosa passe um pouco e você possa falar. Isso é a virtude da paciência, que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de alcançar, porque ela precisa que a gente aprenda a regular os nossos impulsos. E às vezes a gente se esquece que não pode falar tudo que vem na cabeça e agir do jeito que dá na telha, porque isso fere. E depois que a gente fere as pessoas com palavras e ações,
não tem como apagar. A gente pede desculpas, a gente tenta corrigir, a gente tenta mudar, mas aquelas palavras já deixaram marcas, dores, feridas que às vezes levam muito tempo para ser curadas. Então, é mais importante desenvolver essa virtude da paciência, escolher esse centro interno, procurar o equilíbrio em vez de agir pelos extremos, do que qualquer outra coisa. O Espiritismo nos lembra que essa virtude é a disciplina do caráter na transformação interior. Na verdade, tudo é disciplina, né? É tudo escolha, prioridade e dedicação a algo que é necessário para que você realmente possa mudar. É vigiar as tendências, agir com serenidade, e a temperança, que é esse equilíbrio, é parte dessa reforma íntima, porque ela vai desenvolver a vigilância sobre os seus pensamentos e as suas emoções. Vai ajudar você a desenvolver o domínio dessas suas inclinações negativas, porque você vai passar a reconhecer. Quando você se observa melhor, quando você. Vigiar é isso, tá? É observar. Observar as suas tendências, procurar agir com serenidade, que quando você se observa melhor, você passa a conhecer essas inclinações negativas que você tem. Você passa a reconhecer, eu acho que eu tenho. Difícil, viu, admitir isso, mas é fundamental. Admitir que você tem orgulho, que você tem inveja, que você guarda ressentimentos e mágoas, que você ainda não sabe expressar os seus sentimentos. E isso, com esse reconhecimento, vai fazendo com que você se torne mais forte. Você vai domando os impulsos, praticando o bem com serenidade, mesmo quando há provas e dificuldades. A neurociência mostra que, sob estresse, o cérebro tende apenas a reagir e, como a gente diz, agir com tudo ou nada. Vai para os extremos. Exagera, ou se joga de uma vez ou foge de uma vez, né? A história da nossa amígdala cerebral, que nós trazemos desde a pré-história, que são os impulsos de fuga ou de luta. Então é tudo ou nada. E com a pressão do estresse, a gente acaba sem querer agindo dessa forma. Então, a autorregulação é o freio que permite pausar, reavaliar e escolher. A paciência é tolerar o desconforto sem agir no impulso. E ela melhora com o descanso, com a rotina e com a respiração. Por isso que a gente fala tantas vezes que a meditação é muito importante. A meditação é uma espécie de oração também. Na meditação, você fica em silêncio, você respira controladamente, você respira conscientemente, e mesmo que os pensamentos continuem passando na sua mente, você vai aos poucos se acalmando e cada vez respirando mais e trazendo esta calma para os seus pensamentos também, e as suas ações se tornam diferentes. Por isso, é uma prática que deve ser feita diariamente. E não é preciso muito tempo, 5 minutos, 10 minutos de silêncio e respiração, numa meditação ou numa oração, é suficiente para o seu dia mudar. A psicologia mostra que você alcançar o equilíbrio é não se identificar com o impulso. O impulso é uma coisa, você é outra. Eu estou com raiva. Não é assim, eu sou a raiva. Você não é a raiva. Você está com raiva. E, portanto, você está com raiva, você pode deixar de estar com raiva, se você aprender a se autorregular. Ou meditando, ou respirando, ou bebendo água, ou caminhando, estando em contato com a natureza. Mas no momento em que você reconhece que você não é aquele impulso que você tem, que você está apresentando naquele momento, já é uma grande ferramenta para você conseguir lutar contra isso e se modificar. Então, nesse momento que você identifica o impulso, você sustenta essa tensão entre esses opostos, sem cair na compulsão, sem cair na rigidez. Então, o equilíbrio também evita que você acabe com o ego inflado, se achando mais importante, se achando melhor que os outros, e devolve também a você a visão da humanidade
que você tem dentro de si. Como é que a gente treina esse equilíbrio? Identificando os gatilhos e esses pensamentos. Você observa os pensamentos que vêm recorrentes na sua mente. Ah, isso tem que ser agora. Ah, mas eu quero agora. Tem que ser assim. Ah, mas eu vou fazer isso. Ou então, não, não suporto mais isso. Ah, eu não aguento mais. Isso aqui foi demais para mim, eu não aguento mais. Troca tudo isso por respostas mais realistas. Porque nem existe o nunca, nem existe o sempre só, nem existe tem que ser agora. Às vezes não dá para ser agora. Às vezes é daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, daqui a um dia, daqui a uma semana, um ano, não sei. É necessário aprender que a nossa exigência não vai mudar. Como Jesus também dizia lá nesses capítulos iniciais do livro de Mateus, onde tem muito das palavras de Jesus, tem o Sermão das Bem-aventuranças, tem as parábolas que ele disse, e uma delas ele diz assim: não adianta você se preocupar excessivamente. Por mais que você se preocupe, você não vai aumentar 1 centímetro no seu tamanho, você não vai mudar 1 centímetro daquilo que tem que ser daquela forma, por mais que você se preocupe. Então é preciso você aprender a se conhecer melhor e deixar de criar essa exigência e se pautar por essa exigência, viver baseado nessa exigência que você cria para você mesmo sem nem perceber. Nem sempre pode ser assim. E essa história de eu não suporto, menina, a gente suporta muito mais do que a gente imagina. Vai ser mãe, pai, vai viver com outras pessoas que você vai vendo aos poucos, no seu exercício diário, o quanto você suporta. E não quer dizer suportar porque você é mãe Teresa, Madre Teresa, porque você é o sofredor, o salvador, não. Suportar quer dizer que o seu limite de aceitar as coisas ou de poder lidar com as coisas, melhor dizendo, é muito maior do que você imagina. E quando você se prende só àqueles gatilhos que você já traz na sua mente, como eu disse aqui, você não é a raiva, você apenas está com raiva. Daqui a pouco ela passa. É a mesma coisa, você não vai estar o tempo todo feliz, porque vai ter momentos de desafios, vai ter momentos de testes. Você não vai estar o tempo todo triste, vai ter momentos em que você vai enfrentar a tristeza, porque você tem coisas para corrigir, porque você enfrenta desafios na sua vida, mas não vai viver sempre naquele estado. Então, essa noção de que tudo passa é muito importante para o ser humano para que a gente possa aprender a vivenciar o momento da melhor forma possível, tanto os bons como os ruins. Nos momentos bons, agradecer, aproveitar a alegria, aproveitar o bem-estar, a fartura, o sol, as coisas maravilhosas que a gente sente falta, morando em lugares frios, né? E nos momentos difíceis, saber, não, isso também vai passar. Isso também vai passar. Nada vai ser eterno e durar para sempre. Então, eu só preciso, nesse momento, que Deus me dê forças, entendimento, aceitação, e daqui a pouco isso passe e eu vou estar vendo tudo isso com outros olhos, de outra forma. E aí vai entrando a outra virtude que vem a seguir, que é a fé e a esperança. Então, a gente treina o equilíbrio, identificando os gatilhos e os pensamentos exigentes e trocando por respostas mais realistas, usando pausas, estratégias práticas, ou seja, respirar, às vezes adiar a resposta, sair do ambiente para que aquilo não vire uma briga que depois você se arrepende e escolher a hora certa para conversar. Com isso, a gente exercita muito mais a temperança, e o equilíbrio, evita muitas dores e sofrimentos e vive muito mais feliz. Eu posso garantir. Aqui, na Virtude da Fé, mais um trecho do livro de Joana. A fé se expressa mediante a confiança que o espírito adquire em torno de alguma coisa. Ela se apresenta natural ou adquirida. No primeiro caso, ou seja, a fé natural é a fé espontânea, simples, destituída de reflexões ou de exigências racionais, que é uma característica normal do ser humano. E a fé adquirida é a conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e se manifestar.
A fé procede também das vivências do passado, de outras vidas, quando o espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram experienciadas, deixando os resultados dos métodos utilizados para superá-las. A fé é sustentar o sentido e a direção em meio à incerteza. Fé não é que você tenha que ter certezas cegas. É a confiança lúcida no bem e no propósito da vida. É esperança, não é fantasia, é seguir adiante enxergando caminhos possíveis. Vejam bem que aqui ele não está falando de coisas mágicas. A fé é sustentar o sentido e a direção mesmo no meio da incerteza. E não é ter uma fé cega, sem nenhuma base racional, que Kardec já mostrou de todas as formas que não é esse o caminho. Mas é confiar no bem, no propósito da vida, numa força maior e seguir adiante, enxergando os caminhos possíveis que vão aparecendo para você. O Espiritismo nos ensina que a fé madura não é uma fuga. Ela vai ser provada nessa transformação moral. Fé e esperança amadurecem quando viram transformação interior e caridade, confiança na justiça divina e no aprendizado do espírito sem passividade. Fé não é passividade. Não é se sentar num canto e esperar que as coisas caiam do céu e que as respostas venham do céu, porque Deus vai trazer. Não é. Fé é uma virtude dinâmica, é uma virtude proativa, por mais que você não pense dessa maneira. A fé, ela precisa ser baseada na razão, como Kardec nos ensinou, ela precisa ter lógica, mas aí ela vai ser somada a um componente extra, que é essa certeza de que nós não estamos sozinhos e de que existe uma força maior guiando os nossos caminhos para o bem. Mas às vezes a gente está tão desalinhado dessa força, a gente está tão fora desse caminho, que nada dá certo e a gente perde a fé e acha que está tudo errado. Mas não, o nosso caminho está sempre certo. O caminho que Deus, entenda-se Deus como essa força maior que mantém os átomos e as moléculas unidos, os planetas em funcionamento, todo o sistema da natureza, isso é Deus. E essa força maior também já tem os caminhos traçados na nossa vida que a gente não vê porque a gente se afasta muito deles, porque a gente se revolta, ou porque a gente vai para lá para aquelas outras coisas das outras virtudes que eu falei. Eu nasci assim, vou morrer assim, ou então, isso aqui tem que ser agora, eu não suporto mais isso. E achar que você é a raiva quando você apenas está com raiva, tudo isso desvia você do caminho verdadeiro das virtudes e do caminho verdadeiro que está traçado para você. Quando você tem fé, não quer dizer que você muda tudo, não. Quer dizer que você alinha as suas expectativas a esse caminho que está se apresentando na sua vida e você faz o possível para caminhar dentro desse caminho, fazendo com a sua lógica, com seu raciocínio, com seu entendimento, o melhor que você pode para vencer as adversidades. Fé esperança. Eu falei aqui fé e esperança. Então agora é a da neuropsicologia, mostrando que esperança e o sentido reduzem a sensação de caos e favorecem a persistência, apoiando a regulação emocional e o bem-estar. Então, quando você tem esperança ou quando você tem fé, você acaba se sentindo mais seguro, mais tranquilo e menos desesperado, né? Por isso que reduz a sensação de caos. Vocês já viram que foram feitos testes, que foram feitos ultrassonografias e ressonâncias magnéticas, mostrando os monges, mostrando as pessoas em meditação e como aquilo modifica os impulsos elétricos do cérebro. Então, imagine a expressão da fé e da esperança, reduzindo essa sensação de desespero e de estar perdido, que é isso que ela vai fazer. Jung diz que a fé pode ser vivida como uma ligação com o luminoso, ou seja, o divino,
aquilo que dá significado e amplia a nossa consciência. Esperança é confiar no processo de transformação interior. A dor pode conter um chamado de crescimento e geralmente contém. A dor só aparece na nossa vida quando a gente precisa crescer. A dor vem para nos ensinar algumas lições, embora seja muito difícil da gente enxergar isso no meio da dor. Mas é fundamental que a gente procure entender que a dor tem um propósito. Fortalece-se a fé e a esperança ao identificar os pensamentos que são desesperançosos, ou seja, isso não tem saída. Ah, isso nunca vai mudar, isso vai ser sempre assim. Ah, eu não mereço isso. E aí a gente identificando esses pensamentos e substituindo por avaliações mais realistas, ou seja, há passos possíveis. O que que eu posso fazer para mudar essa situação? O que que eu posso fazer que eu ainda não pensei? Qual é a solução para isso aqui que pode chegar de outra maneira? Quem pode me ajudar? Onde é que eu vou buscar? E isso é usar a sua mente de forma positiva e com razão para que você possa encontrar esse caminho de solução. A última virtude que nós vamos falar, para poder fazer o encerramento, é a gratidão. Jesus, viajando para Jerusalém, passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse: Levante-se e vá, você está curado porque teve fé. É bom lembrar que essa história de samaritano, e estrangeiro, é dentro de um contexto histórico da Palestina, do tempo de Jesus, que nasceu em Nazaré. E esse povo dessa região de Samaria, eles foram invadidos inúmeras vezes por outros povos e acabaram se misturando e se casando com povos de outras procedências. E dessas 12 tribos de Judá, essa tribo que ficou lá na Samaria ficou uma tribo misturada com os estrangeiros e, obviamente, que os outros tinham preconceito, porque diziam que eles se misturaram muito e consideravam eles menores. Então, o samaritano era sempre visto como uma pessoa menor, e é justamente esse que Jesus usa na parábola para dizer que foi o único que voltou para agradecer, não é? Para a gente rever muitos dos nossos preconceitos. A gratidão, essa virtude maravilhosa, é reconhecer o bem real, mesmo nos dias difíceis, e deixar isso orientar a sua postura e a sua ação. Ela é a virtude que ancora o estado de fé e esperança. Então, para que a gente consiga desenvolver melhor o nosso estado de fé e de esperança, a gente precisa aprender a ter gratidão. O Espiritismo diz que a gratidão é a lucidez espiritual, é perceber o amparo, as oportunidades e as lições e transformar isso em caridade e em melhoria interior. Espiritualmente, gratidão é um estado de consciência em que a pessoa reconhece a vida como um dom. Ela percebe o amparo visível e invisível e entende que até as experiências difíceis podem conter lições, oportunidades de reparação e crescimento. Gratidão madura também não é negar a dor, é escolher ver o que sustenta e aprender. Reconhecer o bem real que existe, mesmo pequeno. Honrar as bênçãos recebidas, sem tomar tudo como já garantido. É perceber a interdependência das coisas. Nada chega sozinho. Há mãos, caminhos e auxílios trabalhando para que você possa receber aquilo que você recebeu. E transformar reconhecimento em atitude, então, vai fazer com que a gratidão vire humildade, serviço, caridade, oração, cuidado com o próximo. Por isso que eu considero essa uma das virtudes mais importantes e mais negligenciadas que tem.
porque a gente se esquece de agradecer constantemente pelo que a gente tem. Quando a gente fala em agradecer a Deus porque a gente está dentro de uma casa quentinha, protegido do frio, da chuva, ainda mais lá fora, tudo congelando, onde vocês vivem, na Noruega, e aqui em Portugal, frio, chovendo, e as pessoas que têm que viver na rua porque não tem outra escolha, a gente se esquece de agradecer pelo básico, pela casa que nos protege, pelo alimento da nossa mesa, por poder raciocinar, pensar, ter a nossa inteligência para usar e descobrir novos caminhos, por ter acesso ao conhecimento que vai libertando a nossa alma cada vez mais. Então é fundamental que a gente aprenda a exercitar a gratidão. E como ele diz aqui, ela não é negar a dor, é escolher ver aquilo que te sustenta no meio da dor. Apesar de estar tudo difícil, mas eu tenho isso, isso e isso. Apesar de estar faltando tantas coisas e ter tantas dificuldades para superar, mas eu tenho esse amor aqui que me sustenta, eu tenho esse conhecimento aqui que me faz mais forte. Então, é um estado de consciência que você escolhe. E quando você ainda não conseguiu, volta lá para aquela história da trilha neural. Você tem que ir construindo todos os dias um pouquinho mais esse estado de gratidão, aprendendo a agradecer pelas menores coisas e de verdade, não é só da boca para fora. E nunca se esqueça dessa interdependência que nada chega sozinho nas suas mãos. Há mãos, caminhos e auxílios. Os espíritos de luz trabalham constantemente para ajudar a gente aqui encarnado. Os entes queridos, os pais, as mães, os parentes, os amores de outras vidas trabalham constantemente para melhorar a nossa vida. E todas aquelas lições e experiências que chegam para nós são fundamentais para construir a nossa evolução interna e nos tornar pessoas melhores a cada dia. Então, na neuropsicologia, a gratidão ajuda a equilibrar o foco mental, porque o nosso foco mental tende ao negativismo quando está sob estresse, né? Quando a gente aprende a agradecer, a gente corta esse ciclo de negativismo e acaba por regular as nossas emoções e trazer bem-estar. É como um antídoto contra as coisas ruins. Peraí, não, peraí. Eu estou reclamando de tanta coisa na minha vida, o que que eu tenho para agradecer? Então inventaram essa jarra da gratidão. Jar of Gratitude. É um pote onde você vai escrevendo uns papeizinhos assim. Hoje eu vou agradecer por isso. Aí escreve e bota lá dentro. Até que quando você abre o seu pote e lê tudo que estava ali dentro, você descobre quanta coisa boa você tinha para agradecer. Não é bom? Um exercício simples e bom. Jung diz que a gratidão desinfla o ego e reconecta a vida a algo maior, ajudando a atravessar as crises com mais sentido. Então, por fim, gratidão é um treino de atenção para as evidências concretas de valor, de suporte e de progresso. Então, para encerrar a nossa análise das virtudes, eu convido você a se lembrar que virtude não é um ideal distante, é um treino diário. Ele é feito de escolhas pequenas e repetidas. No Espiritismo, a reforma íntima acontece exatamente nesse ponto, no modo como nós pensamos, como nós escolhemos falar, no modo como nós reagimos e no modo como nós expressamos o nosso amor no cotidiano. Nas nossas atitudes de justiça para conosco mesmo e para com os outros, nas nossas atitudes de perdão, de compreensão, exercitando todas essas virtudes que eu falei hoje. E a ciência nos lembra que isso é possível, porque o ser humano pode regular os impulsos, pode integrar as suas sombras e pode fortalecer nossos hábitos. Que cada um hoje possa tomar uma decisão simples, escolher uma virtude para praticar nessa semana e um gesto concreto que você possa fazer. Seja uma verdade dita com amor, seja colocar limites saudáveis. Não, isso aqui eu não posso. Não, não vou querer fazer isso. Não, eu não vou poder. Isso eu não quero. Ou não, apenas dizer não.
uma atitude de caridade, uma pausa antes de reagir, um ato de gratidão, seja para com você mesmo, para com Deus, para com a vida. Porque no fim, é assim que a consciência se eleva. Um passo por dia, com presença e intenção. É assim que nós cuidamos daquela árvore das virtudes que foi mostrada. Um passo a cada dia e dedicação. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo hoje. Encerramos aqui e agora vamos encerrar a gravação para poder fazer as perguntas, quem quiser.